aqui para você, amém? Vamos ouvir a palavra neste momento. Pastor André Max, dê um aplauso a Jesus pela vida do pastor André. A paz do Senhor para a igreja, amém? Uma boa noite, que a paz do Senhor esteja convosco, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Dá um glória a Deus. Você está com frio, irmão? Imagina eu que sou carioca, né? Frio demais, mas é interessante que no Rio de Janeiro, minha mãe costumava falar: nossa, mãe, está muito calor. Ela falou: filho, fica tranquilo, o Espírito Santo refrigera. Aqui em Curitiba eu digo: o Espírito Santo ele nos aquece, né? Então, louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui hoje, né? É um sinal que você tem a necessidade de estar na presença do Senhor. E isso é maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Quando nós entendemos que existe a necessidade de estarmos na presença do nosso Deus, meu irmão, a gente não se preocupa com mais nada, porque tudo está na mão dele, né? A nossa vida está na mão dele, nós somos dependentes dele, e esse é um dos melhores estágios que o cristão pode viver, é a sua total dependência do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, né? Já peço para você abrir a tua Bíblia aí já, no livro de Salmos, capítulo de número 126, tá? Vou aqui ministrar para vocês, compartilhar com vocês uma mensagem muito interessante. O tema dessa mensagem é o Deus que transforma. Pedi até para o pessoal da mídia ali colocar, fazer uma arte bonitinha aí, ó. O Deus que transforma, né? Quando nós trabalhamos tanto com áudio quanto com visual, nós conseguimos assimilar melhor aquilo que é dito, né? E essa mensagem, eu dividi ela em alguns tópicos, né? Porque o culto da palavra é um dos cultos que eu mais gosto, porque é um culto que você pode se aprofundar no texto, naquilo que você está lendo, né? É um culto muito peculiar, é um culto muito bom. Eu amo o culto da palavra, né? E aqui eu quero dividir com vocês aqui alguns conselhos, né? Alguns aspectos, algumas características do que Deus pode transformar na minha vida e na sua Bíblia, a vida à luz da Bíblia, né? Nós temos que entender que a nossa vida ela tem que ser regrada à luz da Bíblia. Tudo que nós vivemos, tudo que queremos alcançar, tudo que almejamos alcançar, se não tiver embasamento bíblico, deixa para lá, irmão, esquece. Não vai acontecer. Mas se a nossa vida estiver pautada na palavra de Deus, aí sim. Aí Deus nos responde e aí Deus nos ouve. Amém? O Deus que transforma. É interessante porque quando nós falamos de transformação, o que seria transformação? O conceito de transformação é a ação ou efeito de fazer algo ou alguém mudar de forma. Transformação é a ação ou o efeito de fazer alguém ou alguma coisa mudar de forma, né? Um dos aspectos da transformação é transformar algo em outra coisa, ou seja, uma alteração ou um estado de mudança. Nós vivemos em constante mudança, em constante transformação. O ser humano vive uma transformação desde o momento que ele nasce até o momento que ele chega à vida adulta e morre, porque ele nasce, é uma criança. De criança se transforma daqui a algum tempo em adulto. Nós vivemos em constante transformação. A sociedade, a humanidade também vive em uma constante transformação. Se nós vivemos uma constante transformação, eu acredito, à luz da Bíblia, que o nosso Deus é um Deus que também trabalha com transformações. E por isso que eu quero compartilhar com você essa noite a mensagem sobre um Deus que transforma. E aí você me pergunta: pastor, mas o que esse Deus pode transformar na minha vida e na sua vida? O que esse Deus transforma? Quais são as características das transformações que esse Deus age? Vou compartilhar com você essa noite. Primeira característica do que o seu Deus e o meu Deus transforma: o nosso Deus transforma choro em alegria. Olha o que diz aqui no livro dos Salmos, capítulo de número 126, versos de número 1 ao 3, assim, ó: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor,
por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Olha o que diz aqui o versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Um Deus que transforma choro em alegria. O salmista aqui, ele está relatando, né, a trajetória do povo de Judá, da nação de Israel, quando vivia o cativeiro na Babilônia. Muitos anos viveu o cativeiro, e eles saíram do cativeiro e estavam retornando para a terra de seus antepassados. E é interessante porque nesse trajeto, aquilo que falamos de transformação, nesse trajeto da transformação de cativos para um povo livre, eles estavam jubilando no deserto. Eles estavam glorificando a Deus porque Deus havia mudado a sua história, mudado o seu cativeiro, tirado da prisão da Babilônia e levando até a terra dos teus antepassados, a terra prometida. E o salmista, ele é bem claro dizer na mensagem que os gritos de júbilo e os risos de alegria da nação de Judá ecoavam pelo deserto. E os povos pagãos, ouvindo aquilo, eles diziam: realmente Deus operou maravilhas na vida desse povo. Porque outrora era um povo que vivia escravo, que vivia cativo, que vivia com tristeza, que vivia com lamúria, e agora, passando pelo deserto, grita de júbilo e sorri de alegria. É interessante, porque isso serviu de testemunho daquilo que Deus fez na vida da nação de Israel. O interessante é que comigo e com você não é diferente, meu irmão. De repente você entrou aqui, e isso eu quero declarar sobre a tua vida. Você entrou aqui de repente triste, cabisbaixo, preocupado. Mas o Deus que transforma está aqui essa noite, e Ele manda dizer para você: o tempo do teu choro acabou. É chegado um tempo de alegria na tua vida. É o Deus que transforma choro em alegria. Olha como nós vivíamos há um tempo atrás, que é exemplo melhor do que a nossa vida. Uma vida de preocupação, uma vida de murmuração, vida de tristeza. Quantas pessoas você conhece? Eu não vou nem falar, mas quantas pessoas você conhece que precisam de uma transformação? Só que essa transformação, ela só pode acontecer mediante a presença do nosso Deus. É só Ele que transforma a vida do homem. É só Ele que muda o nosso cativeiro. É só Ele que muda a nossa sorte. Assim como Ele mudou a sorte de José, que era o filho de Jacó, e foi levado preso, foi levado cativo, e Deus mudou a história dele. É esse mesmo Deus que mudou a minha e a sua vida, e vai mudar ainda mais a nossa história. É um Deus que transforma. O nosso Deus, Ele não fica à margem daquilo que acontece na nossa vida, não, meu irmão. O nosso Deus, Ele tem prazer de mudar a nossa história. O nosso Deus tem o prazer de mudar a nossa sorte. Só que o problema é que nós nos preocupamos tanto com os problemas que nos afligem, que nós esquecemos que nós servimos a um Deus que pode mudar todas as coisas. Poxa, Ele mudou a minha vida. Ele mudou a vida da minha família. Ele tem mudado a sorte da minha família. Mudou e tem mudado ainda mais. Então eu não posso ficar me limitando. Eu posso até ser limitado, mas eu não posso, nós não temos o direito de limitar o nosso Deus aos nossos problemas. Porque não são os nossos problemas que tem que mudar, não. Somos nós que temos que mudar aquilo que nós chamamos de problema. Nós temos que enxergar os problemas como uma oportunidade de uma transformação na minha vida e na sua vida. Eu passei um determinado período na minha vida, eu e minha família. Isso eu digo, eu não tenho vergonha de dizer para ninguém, porque isso foi a transformação que Deus fez na nossa vida. Assim como o povo de Israel via clamando e louvando a Deus no deserto, eu louvo a Deus pela minha vida até hoje. Meu irmão, primeiro, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Você pode dar um aplauso pela vida da minha esposa? Eu louvo a Deus pela vida dela. Eu louvo a Deus pela vida dela. Porque tudo que eu sou hoje, no meu ministério, na minha vida,
ela faz parte. Ela é o pilar da minha casa, é o pilar do meu ministério, é a minha família. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque nós passamos um processo que foi muito interessante, que eu acho que esposa de ministro, de pastor, ela é forjada no fogo, né? Porque nós vivemos um processo, um tempo da nossa vida, que eu trabalhava numa empresa, e no início, como eu estava no início da empresa, ali um período de uns 6 meses, mais ou menos, sabe como é que é, né? Até você organizar as coisas, tudo. Meu irmão, eu recebia no dia 5. Recebi o meu salário, trabalhador, recebi o meu salário no dia 5. No dia 6, ela sabe disso. Entre o dia 6 ou o dia 7, se eu tivesse 100 reais, era muito. Se sobrasse do salário 100 reais, era muito. Era muito. E aí, eu sentava com ela e falava assim, ela falava assim, amor, o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei. Aí ela chegou e falou assim, tá bom, deixa comigo então. Meu irmão, essa mulher se virava o mês inteiro com 80 reais. Como ela fazia? Não sei, pergunta para ela, irmão, até hoje eu não sei. Ela se virava o mês inteiro com 80 reais. Tem gente que ganha 5 mil reais por mês e vive no perrengue. Ela se virava o mês inteiro, até a outra data do pagamento, com 80 reais. Aí eu toda vez, quando acontecia isso, eu dobrava e falava assim, Deus, muda a minha história. Muda a história da minha família. E meu irmão, eu digo para você, eu nunca deixei de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Nunca. Nunca. Eu falei, meu Deus, muda a minha sorte. Poxa, eu sirvo a tua casa. A minha família serve na tua casa, Senhor. Eu sou fiel nos dízimos. Eu sou liberal nas minhas ofertas. Quando o pastor faz campanha, eu participo da campanha. Sem poder, eu participo da campanha, Senhor. Muda a minha história. Aí virava outro mês, a mesma coisa. Passava outro mês, meu irmão, foram mais ou menos uns 6, 7 meses assim, né, mano? Uns 7 meses assim. Até que um dia, Deus mudou a minha sorte. Até que um dia Deus mudou a sorte da minha família de uma maneira que hoje eu digo pra você, meu irmão, eu digo pra você que independente se tiver 80 reais pro resto do mês ou 400 reais, eu continuo louvando a Deus, eu continuo sendo fiel, eu continuo dando um grito de júbilo, eu continuo sorrindo, porque Ele mudou o meu choro em alegria. Ele mudou a minha história. E você acha que Ele não pode mudar a tua também, meu irmão? Um Deus que tirou o povo, o seu povo do cativeiro da Babilônia, um povo que era escravo, um povo que estava ali sofrendo, Ele tirou e o povo foi alegre. Sabe por que às vezes Deus permite nós passarmos por problemas? É para quando Ele mudar a nossa sorte, que o nosso louvor seja de testemunho para aquilo que Ele fez na nossa vida. Todos vão ver você louvando e adorando e vão falar, realmente Deus fez maravilhas na vida dele e na vida dela. É para honra e glória dele, irmão. É tudo para honra e glória dele. Um Deus que transforma o nosso choro em alegria. Você está aí ainda, irmão? Deus que transforma. Outra característica do que o nosso Deus transforma. Você serve a um Deus que transforma maldição em bênção. Você serve a um Deus que transforma maldição em bênção. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Versículo de número 26. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 26, diz assim a palavra do Senhor. Então, rumaram para a terra dos Gadarenos, ou dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém, vivia nos sepulcros. Quando viu Jesus,
prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. É engraçado porque essa passagem ela narra a história de um homem que também estava cativo. Cativo por demônios. E a Bíblia é clara em dizer que aquele homem, ninguém conseguia prender aquele homem, ninguém conseguia segurar aquele homem vivia nu, sujo, sem tomar banho, sem cortar cabelo, sem fazer a barba, sem cortar a unha, sem escovar os dentes. Ele vivia nos sepulcros e se alimentava daquilo. Olha o estado em que o diabo deixa uma pessoa cativa. E a Bíblia diz que ele não estava possesso por 1, 2, 3 ou 4 demoninhos, não. A palavra diz que era uma legião de demônios. Quando nós falamos, legião é denominado por causa dos exércitos romanos. Uma legião de soldados romanos, ela equivalia a partir de 1000 homens, de 1000 a 3000 homens. Então esse camarada, ele tinha cerca de 1000 a 3000 demônios. Ele era possesso por cerca de 1000 a 3000 demônios. Uma legião de demônios. Esse homem estava no fundo do poço. A palavra diz que quando tentavam prender, ele arrebentava as correntes e os grilhões. Então ele era um homem que a família já tinha abandonado, que os amigos já tinham abandonado, que os familiares não queriam saber dele, a sociedade não queria saber dele. Deixa ele lá no sepulcro, porque aqui com a gente não tem como ele ficar. Ele era um homem amaldiçoado. Não tinha perspectiva nenhuma de melhora. Não tinha perspectiva nenhuma de libertação. Só que o povo daquela cidade não sabia que quem estava pisando ali era aquele que era capaz de mudar a maldição em bênção. Era aquele capaz de tirar o homem do cativeiro e tornar ele um homem livre. Quando Jesus chega naquele lugar, a Bíblia diz que aquele homem vem ao encontro dele e prostrado diz: que tenho eu contigo? Vieste me atormentar antes da hora. Os demônios sabiam quem estava chegando ali. Aquela legião de demônios sabia que quem tinha chegado ali tinha o poder de libertar a vida daquele homem. Você está no lugar onde o dono deste lugar, o dono desta casa tem o poder de mudar a tua vida. Você não chegou aqui num lugar qualquer. Você não chegou aqui num ponto de encontro. Você não está aqui num lugar como um supermercado. Você não está num lugar comum como um shopping, não. Você está num lugar onde o dono desta casa é capaz de transformar a maldição da tua vida em bênção. E os demônios que estavam possuindo aquele homem sabiam disso. E eles se prostraram aos pés daquele que era o Todo-Poderoso e falou assim: vieste nos atormentando. O que ele fala? Poxa, a gente estava tão em paz aqui, acabando com a vida dele, e o Senhor chega. Se nós entendêssemos o poder que Deus tem de mudar a nossa vida, meu irmão. Sabe qual é o problema? É que a gente acha que qualquer pessoa pode mudar. Um médico pode mudar, pra gente, né? Um médico pode mudar, um coach pode mudar, um advogado pode mudar, um juiz pode mudar, um cientista pode... Ninguém tem o poder de mudar a tua vida como Deus tem. Não adianta você sair procurando aí especialista em eu estou passando um problema financeiro, vou procurar meu irmão, não adianta. Para nós, só quem pode mudar realmente a nossa história é o nosso Deus. Por que você acha que tem tanta gente dando cabeçada por aí? Em centro de macumba, centro de umbanda, em mesa espírita, tentando achar uma solução para a vida, mas só está atraindo mais maldição. Sendo que o que era capaz de mudar a vida dele é só ele dobrar o joelho e falar assim: muda minha vida, muda minha história, afasta essa maldição. Meu irmão, você pode procurar em qualquer lugar,
Mas somente o nosso Deus tem o poder de onde Ele coloca os seus pés. A maldição tem que sair, o demônio tem que sair, a doença tem que sair, porque aonde Ele chega, aonde a luz dele chega, as trevas têm que bater em retirada. Só Ele pode transformar a maldição em bênção. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara em dizer, meu irmão. E a palavra diz que Jesus libertou aquele homem. Jesus libertou aquele homem, tirou aqueles demônios da vida daquele homem. Tirou a maldição que se alojava na vida dele, o homem que era amaldiçoado, que era rejeitado. E agora o povo estava vendo, ele sentado aos pés de Jesus, alinhado, bonitinho, são, consciente e liberto. E sabe o que é engraçado nisso? Eu lendo, em casa você pode ler o texto todo com mais calma. O que eu acho interessante nesse texto é que a Bíblia diz que num certo tempo ali, logo após o ocorrido, o homem estava assentado aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque ele entendeu que só Jesus podia mudar a vida dele dali por diante. Então ele não queria sair de perto de Jesus, ele estava sentado aos pés de Jesus. E todos que passavam por Jesus olhavam, ei, mas não é aquele cara que estava ali endemoniado antes? Não era aquele cara que vivia sujo no sepulcro? É ele! Jesus mudou minha vida. Jesus mudou a vida dele. Ah, meu irmão, você está aqui essa noite porque Ele mudou a tua vida. Ele transformou a maldição que existia em você em bênção. E eu acredito, eu quero profetizar que a partir do momento que você entrou em confiar e acreditar nisso, as pessoas vão olhar para você, mas não era ele que estava derrotado? Não era ela que o casamento estava acabando? Não era ela que o filho estava nas drogas? Mas o meu Deus mudou a minha história e hoje eu vivo um novo momento. É Ele que muda a tua história. As pessoas vão ficar abismadas, meu irmão, com o que Deus vai fazer na tua vida. É só Ele que pode fazer. E a Bíblia diz nessa passagem que quando Jesus estava saindo dali, aquele homem falou assim, deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu ir com o Senhor. Jesus falou, não, meu filho, teu ministério vai ser grande aqui. Você fica, vai para a tua cidade, volta para a tua família e fala aquilo que aconteceu com você. O que Deus fez na tua vida, a transformação que Ele faz na tua vida não é para ficar só para você não, meu irmão. Não é para ficar só para a gente não, é para a gente espalhar a glória de Deus para todo mundo. Nós temos que ser testemunho vivo daquilo que Deus faz na nossa vida. Nós não podemos esconder a glória de Deus na nossa vida. A glória de Deus tem que ser resplandecida através de nós. As pessoas têm que ver que Deus transforma. O Evangelho é isso. Proclamar as boas novas. E foi o que Jesus mandou aquele homem fazer. Vai, volta para a tua cidade e fala para todo mundo aquilo que aconteceu com você. Um Deus que transformou a maldição que acompanhava aquele homem em bênção. Agora, a Bíblia não fala, mas eu peço licença, deixa eu conjecturar um pouquinho, deixa o pregador conjecturar. Eu fico imaginando esse homem chegando em casa. Porque a Bíblia quer dizer que Deus fala assim, volta para tua família. Ou seja, ele tinha família, ele não era um homem sozinho. A Bíblia não fala, mas eu não sei se ele tinha, de repente ele tinha mulher, de repente ele tinha filhos. Só que a Bíblia diz, volte para a sua família. Então agora eu fico imaginando ali, aquele homem, depois de anos cativo, sumido, desaparecido, ninguém sabia se ele estava vivo ou se estava morto. De repente a família ali num domingo, almoçando. E aí, naquele momento de saudoso, poxa, que pena papai não está aqui, Onde será que está papai? A gente não teve nem a oportunidade de sepultar o corpo dele. Que pena que o nosso pai não está aqui, que a nossa família não está completa. Aí de repente, meu irmão, no meio do almoço de domingo, aquele homem começa, aí bate na porta, aí você está esperando alguém na hora do almoço? Quem será que chega na hora do almoço? Quem será que chega, bate na nossa porta essa na hora do almoço? De repente alguém abre aquela porta.
aquele homem que para eles estava morto. Está ali na frente da porta, ereto, de pé, alinhado, são e liberto. Ah, meu irmão e minha irmã, eu posso imaginar a alegria naquela casa, quando aquele homem falava assim: mas o que estava? Olha, eu estava possesso por uma legião de demônios, mas aí chegou um homem que eu não sei quem é, eu só sei que o nome dele é Jesus Cristo, e a partir do momento que eu olhei para ele, a minha vida foi transformada. Aleluia. Eu não sei como está a tua casa, meu irmão, eu não sei como está a tua família, eu não sei se você tem algum familiar perdido por aí, mas vai chegar um momento que quando você menos esperar, a porta da tua casa vai bater e Deus vai te mostrar que Ele restaurou a vida de quem você ama. É Jesus, o que transforma maldição em bênção. Outro aspecto, e aqui eu encerro, uma mensagem rápida, simples para você, porém eficaz. O que mais o meu Deus transforma, pastor? O que mais o nosso Deus pode transformar? Nós servimos a um Deus que transforma a morte em vida. Morte em vida. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11. História você conhece melhor do que eu. João, capítulo de número 11. Quero ler aqui só o versículo de número 25, só para você ter uma base desse tópico. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Novamente, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A história você conhece. Marta e Maria, irmã de Lázaro. E a Bíblia é explícita em dizer que Jesus amava Marta e Maria e Lázaro. Lázaro fica doente e elas mandam um mensageiro até Jesus para avisar que Lázaro estava doente. E o mensageiro chegando até ele fala assim: ó, Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está muito doente. Me solicitaram para chegar até aqui, para que o Senhor vá até lá e interceda por ele. Eles já sabiam que Jesus curava os enfermos. Então, qual que era a ideia? Lázaro está doente, vamos chamar Jesus, ele vem aqui, ora por Lázaro, cura Lázaro e Lázaro vai ficar curado. Simples. Para Jesus isso aí era simples. Só que Jesus não vai. Jesus não foi. Jesus ainda demorou 2 dias depois que a mensagem foi enviada até ele, para decidir ir até lá. A Bíblia diz que depois desse tempo, Jesus chama os seus discípulos, fala assim: olha, vamos para Betânia. Lázaro está dormindo, que aí chega a notícia de que Lázaro morreu. Fala assim: ó, Lázaro dorme, então vamos para lá que eu vou despertá-lo. Aí um discípulo fala assim: ah, Senhor, mas se ele dorme está tudo em paz. Olha a nossa visão limitada, né? Se ele dorme, então está tudo bem, ele está em paz, ele está dormindo. A hora que eu acabar o sono dele, ele vai acordar. Só que Jesus fala assim: não é esse tipo de sono que você está falando, Lázaro morreu. Não é o sono comum. Lázaro morreu. Eu acredito que naquela hora os caras falaram: bom, se ele morreu, então já era. Fazer o que lá? Se ele já morreu, já
pelo tempo que o mensageiro trouxe a mensagem aqui, já deve ser uns 3 dias, 2, 3 dias que ele está morto já. Não adianta mais. Eu já vi o Senhor ressuscitar uma pessoa que morreu na hora. Tempo depois eu nunca vi. A pessoa morreu ali, coisa de 2 horas, 3 horas, eu já vi. Agora, morto há 3 dias, morto há alguns dias, eu acho um pouco difícil, Jesus. E a palavra diz que a distância entre onde Jesus estava, que era Jerusalém, até Betânia, era uma distância de 15 estádios. Na contagem de estádios romana, a distância que Jesus percorreu era uma distância pequena, cerca de 3 quilômetros. Se Jesus fosse na hora que o mensageiro trouxe a mensagem para ele, 3 horinhas ele lá, orava, Lázaro, está curado, tá, né? Volta para fazer o que... Não. 3 horinhas de viagem. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Tem coisas que para acontecer na nossa vida, alguma coisa tem que morrer primeiro. Tem certas áreas da nossa vida que para haver uma mudança, primeiro tem que morrer alguma coisa primeiro. Deus, ele nunca faz nada remendando o dia. Não, primeiro morre, depois eu faço. Primeiro o seu eu morre, depois eu te transformo. Primeiro as suas vontades têm que morrer, para a minha vontade prevalecer na tua vida. 3 horas, 3 quilômetros de viagem. 3 quilômetros. Quando Jesus chega, eu não vou narrar a história para você que você conhece. Quando Jesus chega, aí tem aquele encontro com Marta, Maria. Ela fala, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus, tá bom. Já que Jesus fala para ele, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê que ele vai ressuscitar? Lá eu creio, Senhor. No dia final, quando ele, não, eu vou ressuscitar ele. Você crê? Ele, eu creio. Falei, então tá bom. E o ápice do ocorrido é quando Jesus fala assim, ó, me leva onde ele está sepultado. Jesus chega até lá. Lázaro estava sepultado em uma tumba, em uma gruta, então tinha uma pedra sobre a entrada do local. E aí o ápice dessa mensagem que eu acho extraordinário é quando Jesus fala assim, ó, manda alguém tirar a pedra, por favor. O povo fica, Senhor, já faz 4 dias, eu acho que o Senhor tomou muito sol na caminhada. Já faz 4 dias. Já cheira mal. Ou seja, não tem jeito, pastor. Senhor, o que poderia acontecer é que se o Senhor chegasse até um diazinho depois, ainda tinha alguma coisa para ressuscitar, mas agora não tem mais nada. Já deteriorou, 4 dias. Já cheira mal. A gente vai abrir isso aqui e vai cheirar mal. Jesus falou assim, ó, manda alguém tirar a pedra. Pastor, mas a minha vida já acabou. O meu sonho já acabou. Aquele sonho de abrir a minha empresa, acabou, não dá mais. O sonho da minha família está restaurado. Não, acabou. Meu marido já saiu de casa, minha esposa já saiu de casa. Meu filho já está morando na rua, drogado. Não tem mais jeito. Se o pastor tivesse vindo aqui orar na minha casa quando eu falei, de repente, mas agora não dá mais, ele já saiu de casa, eu nem sei onde ele está mais. Já cheira mal. Tira a pedra. Quando Jesus manda tirar a pedra, ele está falando assim, ó, eu não estou olhando pela esfera de vocês. A esfera que eu olho, vocês não entendem. A esfera que eu estou, aonde eu transito, vocês não sabem. Tire a pedra. Tudo aquilo que para vocês é empecilho para acontecer, tira agora, porque quando vocês tirarem a pedra, aí sim eu entro e resolvo. Para o nosso Deus transformar aquilo que está morto em nós em vida, primeiro nós temos que tirar a pedra. E que pedra é essa? A pedra é a nossa descrença, a pedra é a nossa falta de fé, a pedra é a nossa murmuração e a nossa reclamação. Tem que tirar a pedra, irmão.
Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Deus, ele vai entrar onde você não pode mais resolver. Aí ele entra, mas tirar a pedra, os homens estavam ali, podiam tirar. Ué? Para tudo na nossa vida existe uma condição, tem um condicionamento. Quer ser abençoado? Honre a Deus e seus mandamentos. Isso aí é um preceito. É um condicionamento. Para nós sermos abençoados, existe uma condição. Que condição é essa? Obedecer os preceitos e as leis do Senhor. Aí sim, nós seremos abençoados. Para que Lázaro pudesse ressuscitar, para que as pessoas que estavam ali pudessem vivenciar o milagre, primeiro alguém tinha que tirar a pedra. Jesus poderia fazer a pedra assim? Podia. Mas ele não quis. Tira a pedra. Sabe o que eu aprendo com isso? Não é a nossa vontade, é a vontade dele. Ele poderia remover a pedra ali podia. Mas remover a pedra não seria milagre, irmão. Porque a pedra qualquer um pode remover. Milagre só é milagre quando ninguém pode resolver por você, só Deus. A pedra, os caras que estavam ali podiam tirar. Tirem a pedra. E os homens foram lá e tiraram aquela pedra. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus olhou para os céus e disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu. Lázaro saiu. Ele chamou o teu nome. Ele chamou o meu nome. E nós saímos do sepulcro que estávamos enterrados. Meu irmão, eu não sei o que você passou na tua vida, eu não sei. Se eu for te contar o que eu já passei na minha vida, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Mas a história não é sobre mim, não. A história é sobre um Deus que pode transformar a nossa vida. Um dia nós estávamos enterrados. Um dia nós estávamos mortos, sepultados há muito tempo. Estávamos podres por dentro. Já cheirava mal a nossa vida. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, chegou na porta da nossa vida e falou, gritou o meu nome e o teu e disse: vem para fora. E nós estamos aqui hoje. Ah, meu irmão, eu não sei se os teus sonhos estão mortos, mas Ele manda dizer para você, Ele está gritando o teu nome e vem para fora. Oh, o nosso Deus transforma a morte em vida. Na Bíblia nós vemos vários exemplos de homens e mulheres que estavam mortos e Deus transformou a morte em vida. Jonas no ventre do peixe. O ventre do peixe era lugar de morte, não tinha como ter vida. Não dava para viver. Mas a palavra de Deus diz que Jonas ficou ali no ventre do peixe e depois foi vomitado na praia. Jonas estava vivo. Deus trouxe vida onde não tinha vida. Deus fez gerar vida onde não existia vida. A filha de Jairo estava morta. Morreu ali. Os homens falaram assim, ó, Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Jesus olha para Jairo e fala assim, você crê, Jairo? Você crê que ela pode ser? Eu creio. Então vamos comigo. Vamos embora, vamos para tua casa. Onde é que é a tua casa? Para lá, vamos embora, vamos para tua casa. Vamos para tua casa. Quando Jesus chegou ali, a menina estava morta. Jesus chamou e a menina ressuscitou. Transformou morte em vida. Transformou morte em vida. Outro exemplo que eu vejo na Bíblia do que Deus pode fazer é o filho da mulher de Sunem. A mulher não tinha como ter filho. O profeta profetizou que Deus abriria a madre dela e ela teria filho. Depois de um certo tempo, aquela criança nasceu. Meu irmão, entenda que aquela mulher ela não podia ter filho. Então, seria uma injustiça o profeta prometer algo a ela e não acontecer. Geraria esperança no coração dela. Geraria vida num sonho que para ela estava morto.
O profeta profetizou. E depois de um tempo, a madre dela se abriu e ela deu à luz a um filho. E a Bíblia diz que depois de um tempo, essa criança já grande, num certo tamanho, numa certa idade, a mãe dele fala assim, vai lá encontrar o teu pai. E ele foi encontrar o pai dele, e quando ele encontrou o pai viu, ele falou assim, ai pai, minha cabeça está doendo, eu tenho dor na cabeça. E esse pai leva essa criança para casa. E a criança morre. A criança morre. Mas aquela mulher cria que se um Deus conseguiu ressuscitar um sonho dela que estava morto, Deus não podia ressuscitar o filho dela, irmão. Claro que podia. Ele transforma a morte em vida. Ela foi até o profeta, contou o ocorrido, o profeta foi até lá, e a Bíblia diz que o garoto ressuscitou. Agora eu pergunto para você, meu irmão, se Deus fez Jonas sobreviver 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, na barriga do peixe, se Deus ressuscitou uma menina que estava morta, se Deus ressuscitou Lázaro que estava há 4 dias já morto, se Deus ressuscitou o filho dessa mulher, tu acha que Ele não pode ressuscitar teus sonhos? Você acha que Ele não pode mudar tua história? Você acha que Ele não pode trazer vida para tua casa, para tua família? Aonde o nosso Deus chega, o mal tem que sair, a doença tem que sair, e a morte vai bater em retirada, porque Ele vai trazer vida para tua casa. É o poder do nosso Deus. Um Deus que transforma morte em vida. Pode se colocar de pé essa noite? O que precisa ser transformado na tua vida? Que estágio da tua vida não teve ainda uma transformação? Vou repetir aqui, eu não sei, eu não te conheço. Mas eu sei, porque isso está incutido em todo ser humano, meu irmão. É comigo, é com você, com qualquer pessoa do mundo. Sempre tem alguma coisa que precisa ser transformada e que ainda não se transformou. Mas eu tinha uma vida diferente do que eu tenho hoje. Eu vivia bem, minhas finanças eram boas, eu aceitei Jesus, vim para a igreja, parece que tudo começou a dar errado. Meu irmão, o passado ficou para trás. Você não pode viver à mercê daquilo que você viveu hoje, não. Você tem que viver o agora, daqui por diante com Cristo. Então a pergunta que eu faço para você essa noite é: o que na sua vida precisa de uma transformação e ainda não aconteceu? Se você realmente, isso aqui eu vou dizer, se você realmente tem algo na sua vida que precisa de uma transformação, vem aqui na frente agora que eu quero orar por você. Max, essa área da minha vida, eu não vejo solução para isso. O Deus que transforma está aqui neste lugar. Eu quero fazer uma oração por você que realmente acha: poxa, a minha vida profissional não está indo bem, a minha vida sentimental não está indo bem, a minha família não está indo bem, a minha vida financeira não está indo bem. O Deus que transforma está aqui neste lugar. Ele vai transformar, Ele vai mudar a tua sorte essa noite. Então eu quero que você seja corajoso e venha aqui, que eu quero orar por você. Nós vamos orar por você aqui. E eu tenho certeza que isso na tua vida que precisa ser transformado, Deus vai transformar hoje, meu irmão. Mas tem que ter fé. Você tem que acreditar. Se você não acreditar, Deus Ele trabalha através da nossa fé. Vem aqui na frente isso. Não fica com vergonha não, irmão. Vergonha é a gente viver na mesmice. Deus não quer te dar uma vida de mesmice. Deus quer te dar uma vida nova. Deus não quer que a sua família seja só mais uma família no bairro, aqui em Curitiba ou no Paraná, não. Deus quer que a sua família seja a família aqui nessa cidade. Deus não quer que a sua empresa seja mais uma portinha que todo mundo abriu aí, não. Deus quer que a sua empresa seja a empresa mais próspera deste lugar. Deus não quer que você seja apenas: hoje eu sou um simples enfermeiro. Não. Deus quer te tornar um grande médico. Deus quer te tornar uma grande médica.
Deus quer transformar áreas na tua vida, mas para isso, você tem que ter fé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Gassuri andará baixar a bande canturibias. O Deus que transforma está aqui essa noite. Oh, e eu já posso ver Ele transformando vida de pessoas aqui neste lugar. Deus não se engana. Deus não se engana, meu irmão. Se você veio aqui essa noite, nessa noite fria, gelada de Curitiba, é porque realmente existe algo na tua vida que precisa ser transformado. E Deus marcou um encontro com você aqui hoje e manda dizer para você que hoje é o dia da transformação da sua vida. Senhor, eu quero entregar a vida dos teus filhos em tuas mãos aqui neste lugar, Senhor. Eles precisam de uma mudança. Eles precisam de uma transformação, Senhor. Eu não sei em qual área, ó Pai. Seja na área, ó Deus, pessoal. Seja, ó Deus, na área financeira. Seja, Senhor, na área da saúde, sentimental, na família. Eu não sei, Senhor, o que eles precisam. Mas aqui a tua palavra nos disse que tu és o Deus que transforma. Tu és o Deus que transforma o choro em alegria. Tu és o Deus que transforma a maldição em bênção. Tu és o Deus que transforma, ó Pai, morte em vida, Senhor. Começa a transformar a vida dos teus filhos agora. Toda a maldição que tentar vir contra a casa deles, ó Pai, transforma em bênção. Todo choro, toda lágrima que desce no rosto dos teus filhos, ó Pai, transforme em alegria, transforme em riso. Muda a sorte dos teus filhos essa noite, porque eles têm fé, Pai, de que o Senhor pode mudar a trajetória da vida de cada um que está aqui. Abençoa a casa, abençoa os sonhos, abençoa os projetos, abençoa os filhos, abençoe as famílias aqui representadas. E se você crê essa noite que Deus já transformou a tua vida, dê um glória a Deus e um aplauso bem forte para Ele, porque o dono dessa casa está aqui. Em nome de Jesus, Deus possa abençoar a tua vida. Aleluia. Maravilha. Estenda suas mãos, que eu já vou dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todo o povo de Deus diga: vá em paz e vitória em Cristo para a sua vida.